Palavra de vida eterna, hoje domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor, dia 12 de abril. E a palavra de Deus hoje do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Primeiramente, desejo a você e a sua família uma santa e abençoada Páscoa. Nós, depois de um tempo de quaresma, preparando o nosso coração através da oração, da penitência, depois dessa semana aí que passou, intensa também, de oração, de celebrações, hoje nós chegamos ao ponto mais alto da nossa fé cristã, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou, vai a nossa fé, diz a palavra. Somos convidados a diariamente fazer a experiência de Cristo vivo, presente na nossa vida, no nosso dia a dia. A presença viva de Jesus. Uma fé capaz de mexer também com toda a nossa vida, com toda a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, de falar, o nosso dia a dia. Pautar nossa vida segundo a fé na ressurreição. Páscoa significa passagem. Passagem diária daquilo que leva à morte para aquilo que gera vida. Nós somos convidados a morrer diariamente para tudo aquilo que vai destruindo, para tudo aquilo que vai gerando situações de morte. Muitas vezes palavras que saem de nossa boca, atitudes, sentimentos, relacionamentos, não é? Morrer para muita coisa, para poder também ressuscitar, para aquilo que de fato gera vida, para aquilo que de fato nos leve a cumprir a nossa missão. Então Páscoa é justamente acreditar nessa força que vem do alto e que nos ajuda na conversão diária, cumprindo a nossa missão. E o Evangelho de hoje nos traz um dos símbolos da ressurreição, que é o túmulo vazio. O túmulo vazio significa a morte não tem mais vez. A pedra retirada, Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada, está escuro ainda, e ela viu que a pedra tinha sido retirada. Ou seja, Jesus com a sua ressurreição, ele como que retira esta pedra, retira este obstáculo que separava a morte da vida. Não existe mais esse obstáculo, não existe mais essa pedra, porque a morte não tem mais vez. A morte não é mais a última palavra. Jesus vem, a ressurreição vence a morte. É como se Jesus abrisse, inaugurasse o céu. Não é? E Jesus então nos garante agora a vida eterna, o céu. E então que essa palavra ela possa nos ajudar também
a ir aos poucos à luz da fé, entrando neste mistério da ressurreição. Porque, como vai dizer lá no finalzinho, mesmo eles vendo, mesmo dizendo que o discípulo viu e acreditou, mesmo assim a dificuldade em compreender o que diz a Escritura sobre a ressurreição dos mortos, a dificuldade que ainda nós temos hoje, em compreender tudo isso. Então que Deus nos conceda sempre a graça, a luz da fé, de entrar e viver esse mistério, compreender não muito mais do que a luz da razão, mas a luz da fé. Então que a sua vida possa de fato ser uma Páscoa diária, fazendo a experiência de Jesus vivo, ressuscitado. Faça essa experiência, tenha esse encontro diário com o Senhor da vida. Que Deus então te abençoe, conceda uma santa e abençoada Páscoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.